Fala pessoal, me chamo Gabriel, sou motorista de aplicativo em Belo Horizonte e hoje, um vídeo onde eu quero trazer informação e a minha opinião pessoal para vocês. Beleza? Então, se gostarem do vídeo, não se esqueçam, deixem um like de vocês, se inscreva aqui no canal e vamos que vamos. Então, vamos para a notícia. Vamos lá, pessoal. Lula promete acabar com os motoristas e trabalhadores por aplicativo. Será mesmo essa notícia verdadeira? Então, vamos lá, tá? Prestem atenção. Blog do Linhares, tá? Pessoal, essa semana me encheu dessas notícias, tá? Me mandaram, Gabriel, faz um vídeo sobre, fala sobre, não sei o que, blá, 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 blá. Sim, realmente, eu acredito que se isso acontecer, muitos motoristas vão sair e vão deixar de trabalhar com os aplicativos porque vai virar mais um trabalho formal. E eu, como um quase liberal, entendo que isso será ruim. Tá? Vou explicar para vocês o porquê e o meu ponto de vista que isso não será bom para nós motoristas de aplicativo. Sem entrar em detalhe de Bolsonaro ou Lula, vamos apenas aos fatos. Beleza? Então, primeira coisa, tá? Assistam esse vídeo que eu vou deixar passando aí para vocês, tá? Prestem atenção e olha só o que ele fala no vídeo. Trabalha no aplicativo, você muitas vezes carrega comida nas costas, sentindo o cheiro da comida e não tem dinheiro para comer, você não tem descanso semanal remunerado, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem o direito de tratar a sua mulher quando ela fica doente ou quando ela precisa dar luz a uma criança. Então é preciso restabelecer o direito dos trabalhadores. Na Espanha foi feito um acordo em que os trabalhadores passaram a ter direitos. E aqui no Brasil a gente vai tentar rediscutir de forma muito criteriosa com os dirigentes sindicais, com os empresários e com as pessoas do aplicativo. Nós vamos fazer um debate. Eu sei que quando a gente discutiu que ia fazer uma discussão sobre a legislação trabalhista, muita gente ficou nervosa e não tem por que ficar nervosa. Eu sou um homem da negociação, nasci na negociação. Vivi horas e horas da minha vida sentado numa mesa discutindo o direito dos trabalhadores, defendendo o direito dos trabalhadores junto aos empresários. E nós vamos criar comissões entre o governo, trabalhadores, os empresários, e se for necessário vamos até convidar a universidade para que ela ajude a gente a encontrar saída para resolver o trabalho no mundo digital que nós vivemos. Então, não se preocupe que nós vamos encontrar uma solução. É para isso que a gente está disputando a eleição e é para isso que a gente quer. Direito a férias, aposentadoria, enfim, um monte de coisa que a gente já vê hoje na prática em trabalhos CLTs. E o aplicativo nada mais é do que um trabalho sem ser CLT. Cara, eu acredito, tá? Tenho quase 100% de certeza que a maioria dos motoristas de aplicativos que trabalham hoje, eles não têm uma formação em faculdade, tá? Tem uma minoria que tem, tá? Eu conheço vários, tá? Mas a maioria são pessoas que não têm uma formação em faculdade ou pessoas que não têm essa condição de fazer uma faculdade ou pessoas que não querem ter uma faculdade por opção própria de pensarem no longo prazo em ser empreendedor ou empreender em alguma outra coisa e acredita que o aplicativo é nada mais do que uma forma de conseguir alcançar os seus objetivos, beleza? Então, dito isso, vamos lá. Aposentadoria. Pessoal, o que eu acho disso, tá? Se você pagar, você tem, tá? Se você pagar certinho, você vai ter a sua aposentadoria normal, tá? Você não precisa do governo para ele poder vir intermediar isso para você, colocar leis em cima da empresa que obriguem que a empresa pague isso para você, porque hoje o motorista de aplicativo ele ganha mais do que muitos empregos por aí, tá? Cara, então eu acredito sim, tá? O motorista que trabalha, o motorista que se esforça, ele consegue pagar a sua aposentadoria, ele consegue tirar um dinheiro para férias e ele consegue sim ter uma vida legal, uma vida boa, tá? E é isso que a gente busca, é isso que eu prego para vocês, tá? Vamos lá. Eu, Gabriel,
não acredito em Estado, eu não acredito em governo, tá? Para mim, na minha opinião, tem um melhor do que o outro? Tem, tá? Mas eu, ao geral, né, no geral, eu não acredito no Estado. Por quê? Porque eu acho que o Estado ele foi feito para manter o pobre mais pobre, e isso já vem de antes, tá? Por quê? Porque impostos, quem é o maior pagador de imposto hoje? É o pobre, tá? É a pessoa que não tem condições, ela sim é a maior pagadora, é o maior pagador de imposto hoje no Brasil. Tá? Por quê? Porque a pessoa que tem condições, a pessoa que trabalha, a pessoa que se esforça muito, né, para poder ter um salário melhor, para poder ficar rica no futuro, ela vai começar a investir o seu dinheiro fora, ela vai começar a levar o seu dinheiro para fora, e isso vai acabar com que essas pessoas reduzem o valor que paga de impostos, né? Ou às vezes acaba nem pagando, que é a maioria dos casos, né? Então eu não acredito no Estado, eu não acredito no Estado grande, e é o que a gente vê do ex-presidente Lula, onde ele fala, sim, que o Estado tem que ser maior. Eu não acredito no Estado maior, eu acredito no Estado mínimo, porque quando o Estado é mínimo, quando o Estado é pequeno, te sobra mais dinheiro, tá? O que acontece com o 13º? Só dar uma explicação aqui para vocês rapidinho, já fugindo do contexto todo. O 13º. O 13º nada mais é do que uma parcela do que eles tiram do salário do empregado todos os meses, tiram uma porcentagem ali pequena, para chegar no final do ano, falar que está dando um salário a mais. E não é isso que acontece. Todo mês, quem recebe ali os seus 1.212 no salário mínimo ali, tem uma parcela daqueles 1.212 tirada para poder pagar o seu 13º. Tá? E isso acontece com todas as empresas. Por quê? Porque o próprio governo incentiva isso, tá? Para induzir com que o governo te pague um salário a mais. E não é isso que acontece. Você se paga o seu salário a mais. Então, por que não é melhor você pegar aquela parte que eles estão tirando de você naquele mês e pegar para você no mesmo mês do seu pagamento? Não esperar no fim do ano para poder pegar? Você não acha que te sobraria mais dinheiro? Né? Então, a minha dica para vocês é: lutem por Estado pequeno, lutem por Estado mínimo, tá? Não queiram que o Estado seja grande, porque quanto maior o Estado, menos te sobra dinheiro no bolso, porque ele vai começar a te cobrar imposto, vai começar a te tributar de todas as formas, e aí o seu dinheiro vai reduzindo, o seu poder de compra vai caindo, tá? Eu acredito sim que existem alguns casos que o Estado ele tem que ter, como saúde, segurança, né? Escola, né? Para as pessoas mais carentes. Sim, tem que ter o Estado, não sou contra o Estado em algumas partes, mas a maior parte eu sou sim contra o Estado, tá? Porque eu acho que o Estado, ele te rouba dinheiro, ele te tira o dinheiro, tá? Ele te rouba, porque metade dos valores das coisas que a gente paga é imposto. Tanto que a gente vê hoje o exemplo da gasolina. Por que a gasolina ficou barata? Por que a gasolina ficou com preço, em tese, justo, vamos dizer assim, tá? O governo federal zerou o imposto dele, tá? Que era 12 e alguma coisa por cento. O governo estadual, graças ao governo federal, diminuiu o seu imposto, tá? Se o governo não tivesse diminuído os impostos, a gente estaria pagando caro na gasolina da mesma forma, porque ainda existe uma guerra lá fora, tá? O preço do barril de petróleo não está barato, mas graças ao corte de impostos, a gente consegue pagar hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo, tá? Então prestem bastante atenção. Só para vocês terem uma noção de como os impostos atrapalham a vida de quem trabalha, tá? Prestem bastante atenção. A gasolina tinha um imposto aproximadamente de 46 a 48%. Metade do valor ali que a gente pagava era de imposto. A gasolina estava 7,60. Quando tirou os impostos e caiu para 9%, a gente hoje é 9%, né? Que hoje é só o estadual, que era 36% ou 32%, caiu para 9%, caiu para 17%, depois caiu para 9%, né? E até então está se mantendo em 9%, tá? E o que aconteceu? A gasolina despencou de preço. Tá? Muitos acreditavam que a gasolina ia subir, mas ao contrário, despencou. Aprendam isso. O Estado, ele serve para manter quem é pobre, tá? Porque é assim que ele vive, é assim que ele se mantém, tá? Não é o rico que mantém o Estado, e sim o pobre que mantém o Estado. Porque o pobre,
é o maior pagador de impostos hoje. Tá? Então não acreditem em propostas de governos que pensem que o Estado ele tem que ser maior, que o Estado ele tem que ser mais presente na vida do cidadão, e não é isso que tem que ser. Tá? O Estado ele tem que ser mínimo, o Estado ele tem que ser pequeno, ele tem que atuar aonde é necessário. Tá? Então, minha dica para vocês, fujam de qualquer governo que seja a favor do Estado maior. Beleza? O governo que quer o Estado maior, o governo que quer te tributar mais, esse governo não quer o seu bem. Tá? Hoje a gente vê aí várias mudanças aí que ajudou demais a nossa vida, né? A vida do brasileiro hoje, eu acredito que tem melhorado, porque eu vejo o Estado se diminuindo, né? Antigamente a carteira era 5 anos, hoje é 10 anos e os pontos são 40. Tá? Combustível abaixou do preço sem precisar ter falcatrua. Tá? O governo ele continua pagando o imposto do combustível para os estados. Por quê? Ele deixou de arrecadar em uma parte e começou a arrecadar em outra. Tá? O governo ele não deixou de arrecadar mais, o governo está arrecadando mais e continua pagando aos estados o necessário para poder manter escola, SUS, né, e polícia, porque é para isso que o imposto do combustível serve. Tá? O imposto do combustível não é só para calçamento. O imposto do combustível ele serve para poder manter aquele estado. Tá? Então, sempre pensem, o governo que quer o seu dinheiro não é o melhor governo para você. O governo que vai te fazer o seu dinheiro sobrar, esse sim é um governo que quer o seu bem. Tá? Ainda assim, eu não acredito no melhor governo, não acredito que vai ter um governo onde a gente vai poder ser liberais suficiente para poder colocar o nosso dinheiro total no bolso, tá? Porque eles dependem disso, né? Eles dependem disso. E você lutar contra o Estado sozinho é difícil. A gente vê várias pessoas que tentaram lutar contra o Estado e hoje nem se ouve falar mais dessas pessoas. Vai saber o que aconteceu com essas pessoas. Um exemplo claro disso era o Daniel Fraga. Tá? Hoje ele se tornou aí basicamente um líder aí do liberalismo, né? Onde ele colocava tudo à mostra, colocava salário, gastos com cartões corporativos. Um cara que realmente era contra o Estado e tentou ser contra o Estado o máximo que deu. Né? Hoje a gente não vê falar mais do cara. Ninguém sabe o paradeiro do cara. Se realmente ele sumiu ou se mataram ele, ninguém vê isso mais. Ninguém sabe falar. Né? Porque o Estado já tentava contra ele diversas vezes. Né? Então, lutem sempre por vocês. Não deixe que outras pessoas lutem por vocês. Não deixe que outras pessoas busquem por vocês. Invista o dinheiro de vocês. Usem as plataformas como escada para vocês conseguirem os seus objetivos. Gabriel, dá para usar as plataformas como escada para conseguir os nossos objetivos? Sim, dá. Se você trabalhar, se você se dedicar. Talvez hoje você vai trabalhar mais do que o outro cara, mas no futuro você trabalhará menos do que os outros caras. Se esforce hoje, trabalhe hoje, se dedique hoje, para que no futuro as pessoas se dediquem por você. Porque hoje você faz por elas e amanhã elas fazem por você. Beleza? Então pensem sempre nisso. Pensem no futuro. É o futuro que a gente tem que pensar. O hoje a gente já está vivendo. Então se esforce, se dedique. Tá? Lembre-se sempre. O futuro, o longo prazo, é assim que você consegue seus objetivos, tá? Nada para agora vai resolver sua vida, tá? Mas sim o longo prazo, a dedicação, o esforço, o comprometimento, a dedicação ao máximo, tá? Naquilo que você se propõe de fazer o seu melhor. Então faça o seu melhor, se dedique ao máximo, procure aprender e eu tenho certeza que vocês vão fazer a melhor escolha da vida de vocês, tá? Vão trilhar caminhos incríveis, tá? Porque é isso que eu acredito. Eu acredito num futuro próspero. Então, vamos acreditar no melhor.
É a minha dica de voto. Vote no presidente que for a favor de menos impostos, tá? O que for a favor de menos impostos, vote nele, que eu acredito que a vida vai ser melhor, tá? Pode ser que sejam mais 4 anos de melhorias, mas pode ser também que seja mais 4 anos de desgraça, tá? Então, tamo junto, valeu, pensem sempre, tá? A gente viveu 16 anos de um governo petista, a gente viveu 4 anos de um governo de direita, então façam a análise de vocês, 4 anos de um governo, 16 anos de outro governo, em 4 anos o que um mudou, em 16 anos o que o outro mudou, tá? Levem-se sempre em consideração a economia, tá? É a economia que faz a diferença na sua vida, beleza? Governo do PT, boom das commodities. Governo do Bolsonaro, inflação, pandemia, guerra. Então, pensem bastante com a cabeça e eu tenho certeza que vocês farão o melhor por vocês e pelo nosso Brasil. Fechou? Tamo junto, valeu, vamos que vamos.